No próximo capítulo de Laços de Família, parece que a paixão de Capitu e Fred fala mais alto. Quem não vai deixar isso barato é Orlando. Confira agora tudo que irá acontecer nessa reta final em Laços de Família. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho para você ser notificado de novos vídeos e não esqueça de compartilhar com geral. Ivete e Viriato deixam Raquel na livraria. Ana leva a menina até o escritório do Miguel e ela ainda diz que os pais deixaram ela por lá. Ana pergunta se ela tá precisando de alguma coisa. Ela diz que sim. Sabe aqueles livros pequenos que vem cursinho dentro para recém-nascido? Então, eu quero dar um de presente comprando com meu próprio dinheiro pra tia Helena, que tá grávida. Miguel ainda pergunta pra quem que ela vai dar. E ela diz que é pra Helena. Antes era segredo, mas minha mãe disse que agora não é mais. Ana pergunta pra Raquel como ela tá grávida, sendo que ela não é casada. Miguel faz um gesto pra Ana não render assunto com a criança. Só que Raquel diz que Helena realmente não tá casada, assim como seus pais, mas prometeram se casar. A tia Helena tá grávida do Pedro. Miguel fica mais ainda em estado de choque. Percebendo que a situação é grave, Ana diz pra menina que vai descer com ela pra ver alguns livros. Só que nesse momento, Luiz chega com uma taça de sorvete e Raquel não consegue recusar. Ela ainda diz que a mãe vivia de segredinhos com Helena. Ela até achou que seus pais fossem se separar. Mas agora na lanchonete minha mãe contou que a tia Helena tá grávida. Miguel fica totalmente arrasado e ele lembra do dia que Iris foi até lá para contar que Pedro e Helena dormiram juntos. Helena dá de cara com Clara. Ela ainda pergunta se o Fred contou tudo para ela. Clara diz que sim, e ela achou muito estranho. Ela ainda pergunta para a sogra se dá para ver a barriga. Helena diz que ainda não e não tem nada de estranho em uma mulher grávida. Clara diz que realmente não tem, mas é a forma com que foi feito. Helena, bem irônica, diz que foi da mesma forma que ela fez, fazendo amor com o homem. Só que Clara diz que não foi isso que ela quis dizer. Helena diz que sabe muito bem o que ela quis dizer. Que eu engravidei muito rápido de um homem que eu nem sou casada ainda, não é? Clara diz que é isso mesmo. Helena ainda pergunta se o Fred não contou pra ela quais são os verdadeiros motivos. Ela diz que contou, mas ela acha... Helena pede pra Clara não cansar sua beleza. Ela tá atrasada e ela não tá ali pra ser criticada por ela. Só que Clara diz que não foi isso que ela quis dizer. Helena diz que tá na cara dela tudo que ela tá pensando. Clara diz que qualquer pessoa tem o direito de não achar normal e criticar sim. Helena questiona ela quem vai ter coragem de atirar a primeira pedra. Capito diz pra mãe que a melhor coisa que ela pode fazer é não se envolver nessa história, só que Emma diz que vai se envolver sim. Não é certo uma moça direita dormir na casa dela e depois dormir na casa dos pais. Capito ainda pergunta pra mãe desde quando ela é direita. Emma pede pra filha não falar assim. A partir do momento que ela tá com um homem só, ela é uma moça direita tanto quanto a Clara, quanto a Camila. Capito diz que no caso dela é diferente porque sempre vai ter um passado. Emma quer saber do Orlando. Capito diz que viajou, provavelmente volta amanhã. E ela também quer saber da Simone. Só que Capito diz que a Simone não mora lá e pede pra mãe esquecer a amiga. Capito pede pra mãe cuidar dela e do seu pai. Emma diz que bem que queria, mas fica preocupada com o futuro da filha. Aí pergunta se Orlando já passou o apartamento pro nome dela. Capito diz que ainda não, e nem conversaram mais sobre isso. Tô vendo que você vai sair dessa história sem nada. Depois vai pedir socorro pra quem? Pro Fred? Nesse momento aparece Simone na sala de calcinha. Emma diz que a filha tá perdida, não tem mais salvação. Capitu e Simone tentam explicar, mas Emma diz que já entendeu tudo. Orlando tá pegando as duas, se duvidar tá pegando mais uma prostituta. Ela diz que a filha é uma perdida, se envolvendo com Simone, não vai ter mais solução. Simone ainda pede pra ela ter respeito que ela não tá mais na casa dela. Só que Emma diz que é por isso que Capitu não quer o Bruninho lá, porque as duas estão se prostituindo dentro do apartamento. E ela sai do apartamento da filha totalmente transtornada, mesmo Capitu pedindo pra mãe escutar o que ela tem a dizer. Simone diz pra Capitu que ela tem que falar pra mãe dela não se envolver tanto assim na vida dela. Na minha mesmo, ela não tinha nem que lembrar. Só que Capitu diz pra amiga que avisou pra ela não aparecer na sala. A mãe dela não quer ela lá. Afinal, Capitu, o apartamento é seu ou é dela? Não interessa, eu falei pra você não aparecer. Agora, olha o que você fez. E Simone, que é muito esperta, diz logo pra Capitu que ela tem que assumir a sua casa, a sua vida e principalmente seu homem. Senão vem uma e assume. Capitu, que logo sacou qual que é de Simone, questiona que nesse caso ela tá doida pra assumir tudo isso.
Ela não tem sorte de achar um homem que goste tanto dela assim quanto Orlando. Capitu ainda liga para casa dos pais, mas não tem ninguém. Nesse momento, Emma tá andando pelas ruas totalmente abalada, até que ela resolve entrar na livraria do Miguel. Cissa, que vê Emma totalmente desconcertada, pergunta se ela precisa de ajuda. Ela diz que é a esposa do Pascoal e pergunta se ele tá na livraria. Ela ainda diz que tem pressão alta, ela só precisa de um copo d'água. Cissa diz que vai pegar um copo d'água pra ela e pede pra alguém chamar o Pascoal. Nisso, o Pascoal tá conversando com Miguel, que tá todo bobo com um livro do Paulo. Leila avisa pra Pascoal que sua esposa tá na livraria e tá passando um pouco mal. Ele fica totalmente preocupado e desce rapidamente pra ver o que tá acontecendo. Ele ainda diz pra Emma o que aconteceu, já que ele deixou ela em casa. Ana pede pra ele ficar calmo também, senão deixar ela ainda mais nervosa. Ela chega e acha melhor levar ela lá pro escritório, lá é mais fresco. Só que Emma insiste que quer ir pra casa, ela precisa deitar. Ana ainda sugere que ela vá pro escritório e deitar um pouco lá, depois vai embora. Pascoal também acha melhor. Assim que chega no escritório, Miguel sugere que leve ela até o hospital para saber o que está acontecendo. Só que Pascoal diz que ela é assim toda vez que fica nervosa. Ela já teve isso antes, mas logo melhora. Iris conversa com Socorro que Pedro, agora que descobriu que é o pai da Camila e Helena tá grávida, ela dançou. Socorro ainda diz que os dois têm mais a ver, têm a mesma idade, já se conhecem mais tempo. E ela pergunta para Socorro para onde vai o seu amor. Antes que a amiga responda, ela diz que já sabe. Socorro ainda alega que as duas são muito novas, têm a vida toda pela frente e vai encontrar alguém. Iris diz que Socorro vai encontrar, ela não, porque ela já encontrou desde bebezinha, desde quando nasceu. E é o Pedro. Socorro lembra a amiga que o Pedro não gosta dela, odeia ela, quer mais que ela morra. Ela ainda diz isso é porque Pedro ainda não a viu, mas quando vê totalmente pelada, sentir seu cheiro, experimentar ela todinha, aí sim, ele nunca mais vai querer desgrudar. Capitu chega no apartamento dos pais e fica preocupado ao saber que eles não estão em casa, e bate na casa de Helena. Zilda ainda tenta acalmar a moça, dizendo que não aconteceu nada, notícia ruim chega depressa. E ela diz que tá uma confusão só naquela casa, e ela já discutiu com a Clara hoje. Clara chegou a ofender Dona Helena, e eu não aguentei. Ela chegou a dizer que sabe o porquê Dona Helena gosta mais de você. Capitu ainda pergunta por quê. Zilda, totalmente constrangida, diz que é porque ela é uma garota de programa. Capitu não fica abalada com isso. Sendo assim, Zilda conta tudo o que aconteceu, conta as últimas novidades para Capitu. Raquel compra o livro e na hora de pagar, Miguel diz que não precisa. Só que ela faz questão. Eu vou dar esse presente pro bebê da tia Helena. Se você me der de presente, aí não vai ter graça. Sendo assim, Miguel aceita o dinheiro. Ela ainda diz que está fazendo tudo isso por interesse. Ela quer que a Helena convida ela para ser a madrinha do bebê. E Zilda pergunta para Capitu se não é uma história linda. Capitu diz que é uma história maravilhosa. E não tem nada a ver a Clara ficar comparando ela com Helena. Se ela fosse 10% do que Helena é, ela não estaria sofrendo tanto. Nisso, os pais da moça chegam no edifício. Quem tá de olho é Maurinho. Ele vai conversar com Bira. Bira pede para ele ficar longe do edifício e deixar todo mundo em paz. Ele ainda diz que vai aprontar muito com todos. E assim que vê o segurança do Orlando, ele vai embora. Segurança do Orlando se aproxima e Bira diz que ele ficou com medo, foi só ver ele. Mas ele também não dá mole não, ele é baixinho, mas quando fica com raiva... Segurança do Orlando ainda diz que vai apagar esse cara, é só o patrão mandar. Clarice avisa Pascoal e Emma que Capitu chegou e tá muito preocupada com eles, ela foi na casa da Dona Helena. Pascoal tenta acalmar Emma e ela diz que tá com medo de morrer. Ele diz que não vai morrer coisa nenhuma, vai ligar pro médico dela, mas ele quer saber por que ela saiu sem avisar pra ele. E ela diz que foi até a casa da Capitu. Pascoal ainda pergunta por que ela foi até lá. Ela diz que a filha deles não tem mais jeito, não tem salvação. E assim que Fred chega em casa, dá de cara com o Capitu e a paixão fala mais alto. Os dois se abraçam e começam a se beijar. Depois Capitu pede para Fred salvar ela. E continuem ligados nos próximos vídeos e confira tudo que irá acontecer nessa reta final em Laços de Família. E não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho e compartilhar com geral.